Mas não é todo mundo que é professor, não. A filosofia não é essa para todos, não. Bom, então, boa noite aqui oficialmente, turma E, de números na educação básica. Nós estamos aqui na aula número 5, no dia 4 de novembro de 2021. Nas 4 primeiras aulas, a gente estava tratando de um conceito mais geral, né, conceitos mais gerais, né, ligados ao assunto da disciplina, né, o letramento matemático, numeramento, e hoje a gente começa a tratar dos conjuntos numéricos, né, que é em detalhes, né, o assunto principal aqui da disciplina. E aí eu preparei uma apresentação sobre o conjunto dos números naturais, e é uma apresentação bem para a gente colocar o pé no chão da matemática, né? Porque a gente existe essa impressão na sociedade, né, de a matemática é abstrata, é de um outro mundo, não tem relação com o mundo concreto. E tem várias concepções aí, várias lendas, né, relacionadas à matemática. E aí a abordagem que eu vou trazer nessa minha fala hoje é bem colocando as raízes da matemática, né, na maneira como ela foi inventada pela humanidade. A minha fala nessas aulas, nas 4 aulas que eu vou tratar dos conjuntos numéricos, as aulas são baseadas nesse livro aqui, que eu já comentei com vocês, do Bento de Jesus Caraça, Conceitos Fundamentais da Matemática, e tem uns outros livros aqui que eu uso para me ajudar também. Um deles é esse aqui, da Tatiana Roque, História da Matemática, uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. E ela tem uma abordagem legal, que ela traz algumas discussões relacionadas com sala de aula. No início de cada capítulo tem um texto assim, com o título Relato Tradicional. Aí ela fala como que normalmente os livros de história tratam aquele assunto, e aí ela vai trazendo críticas e outras concepções, outras maneiras de enxergar aqueles eventos, tudo bem fundamentado e bem discutido. É um livro bem interessante para a gente ler, né, a respeito da história da matemática. A gente sabe que história... Espera que eu vou tossir. Professor, Oi, desculpa que eu caí aqui na internet. Você falou qual livro? já vou falar de novo. Perdi, perdi Bento essa. de Jesus Caraça, você ouviu? Sim, Conceitos Fundamentais da Matemática. E sim, esse aí. as referências eu vou usar um slide de uma apresentação, e as referências vão estar lá, tá? Para vocês copiarem direitinho. E esse aqui da Tatiana Roque, História da Matemática, uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas. E a Tatiana é uma figura bem interessante, ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além de historiadora, ela é política, ela se candidatou a deputada já, então foi presidente do Sindicato dos Professores da Federal do Rio. Então, é uma pessoa bem interessante. E a abordagem que ela traz no livro é bastante crítica com relação à história da matemática. E, bom, a gente nunca tem acesso à história, ao que aconteceu de verdade, né? A gente tem relatos, a gente tem pontos de vista, a gente tem a história dos vencedores. Então, é importante a gente ter contato com diferentes perspectivas históricas, né? Em particular da matemática. Então, fica o convite aqui para esse livro da Tatiana. E um livro que eu conheci há pouco tempo, e não é exatamente sobre o tópico da nossa disciplina, né, números, se chama História da Matemática em Atividades Didáticas. Aí tem, utilizando a história, os títulos, ele tem interseções com o assunto da nossa disciplina, né?
utilizando a história no ensino de geometria, atividades históricas para o ensino de trigonometria, números irracionais, a constituição de um estudo histórico pedagógico. Então, esse terceiro capítulo aqui tem tudo a ver com números na educação básica. Tá? Então, os autores são Antônio Miguel, Arlete Brito, Dione Luquezzi de Carvalho e Irã Mendes. São todos historiadores, né, trabalham com história da matemática, e fica uma sugestão aí bem interessante de história da matemática. Né? Então, a apresentação que eu vou fazer é baseada principalmente no Carafa, tá? Que, como eu já disse para vocês, é um livro bem antigo. O Carafa era português, então tem algumas falas dele, vocês vão ver que é de português de Portugal. Tá? Vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Vocês já veem aí um PDF? Sim, Jussara. Beleza. Eu vou desligar minha câmera, que minha internet hoje está meio ruimzinha, aí para não carregar muito, não pesar muito. E se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês me interrompam, por favor, que eu estou enxergando aqui só o arquivo, então não estou vendo vocês, não vou ver mão levantada. Bom, então, como eu disse, né, essa apresentação foi preparada com base no livro do Carafa. Eu tenho aqui a edição de 2003. E aí, hoje a gente vai falar do problema da contagem, números naturais e operações. Logo no prefácio da primeira edição, o Carafa fala uma coisa bem interessante, que tem a ver com isso que eu falei uma visão da ciência, em particular da matemática, como construção humana. Entre aspas, né, a fala dele, a ciência pode ser encarada sob dois aspectos diferentes. Ou se olha para ela, tal como vem exposta nos livros de ensino, como coisa criada, e o aspecto é o de um todo harmonioso, onde os capítulos se encadeiam em ordem sem contradições. Ou se procura acompanhá-la no seu desenvolvimento progressivo, assistir à maneira como foi sendo elaborada, e o aspecto é totalmente diferente. Descobrem-se hesitações, dúvidas, contradições, que só um longo trabalho de reflexão e apuramento consegue eliminar, para que logo surjam outras hesitações, outras dúvidas, outras contradições. Descobre-se ainda qualquer coisa mais importante e mais interessante. No primeiro aspecto, a ciência parece bastar-se a si própria. A formação dos conceitos e das teorias parece obedecer só à necessidade interior. No segundo, pelo contrário, vê-se toda a influência que o ambiente da vida social exerce sobre a criação da ciência. A ciência, encarada assim, aparece-nos como um organismo vivo, impregnado de condição humana, com as suas forças e as suas fraquezas, e subordinado às grandes necessidades do homem na sua luta pelo entendimento e pela libertação. Aparece-nos, enfim, como um grande capítulo da vida humana social. Então, é essa concepção de matemática que ele vai discutir, vai apresentar para a gente no livro dele. E aí, então, a matemática começa com uma necessidade da vida cotidiana, é a necessidade de contagem. No nosso mundo atual, né, no nosso cotidiano aqui, a gente se depara constantemente com essa necessidade de contar. Por exemplo, contar usando os números naturais, né, contar coisas discretas. Por exemplo, se a gente está jogando baralho, tem que distribuir as cartas para os jogadores. Você tem que contar, por exemplo, 5 cartas para cada um. Ou se você vai
vai ao supermercado comprar, por exemplo, iogurte para uma semana. Eu preciso de 5 para uma pessoa. Então, eu preciso de 7 potinhos de iogurte para uma semana. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tirar do freezer, do supermercado e colocar na minha cesta. Então, cotidianamente, a gente pratica a contagem, essa parte da nossa vida, a gente não faz isso automaticamente, né? E não pensa, olha, eu estou contando alguma coisa. Você simplesmente faz, porque isso faz parte da nossa vida, das nossas necessidades. O Caraça ressalta muito, né, essa necessidade vinda da vida social, da vida em sociedade, né, em que as pessoas se relacionam. Mas ele afirma que, para um indivíduo isolado socialmente, essa necessidade de contagem pode ser menor, mas ainda assim ela existiria. E ele fala que a necessidade de contagem aumenta à medida que a vida social fica mais intensa. Por exemplo, quando você começa a fazer transações comerciais, quando você precisa, você vai discutir questões relativas à saúde, à infraestrutura, construção de moradias, de redes de esgoto, de prédios, etc. Né? Então, por causa das necessidades que o ser humano tem, ele cria mecanismos, cria estratégias para resolver essas necessidades. A gente, os seres humanos, né, pega no mundo pré-histórico, há milhares de anos atrás, nascem num mundo cheio de perigos, e as pessoas precisam se alimentar, precisam se proteger, precisam proteger a família, precisam cuidar do seu corpo físico, da alimentação e da saúde, e a gente vive num mundo praticamente selvagem, no sentido de que perigos estão por toda parte. Então, o único ser que cria realidades, que cria estratégias, que cria coisas que não existem a priori, são os seres humanos, e eles criam esses mecanismos, essas estratégias. Estou aqui conferindo, será que é mesmo só os seres humanos? De repente, eu estou questionando aqui a minha afirmativa, mas fica a dúvida, né? Então, a gente cria mecanismos e estratégias para resolver essas necessidades, esses problemas da vida real. E algumas dessas estratégias, desses mecanismos, viraram parte do que hoje a gente chama de matemática. Então, a matemática não surgiu assim de uma maneira... eu vou inventar uma coisa aqui que eu vou chamar de matemática. Não, os seres humanos queriam sobreviver, precisavam se proteger, precisavam se alimentar, e foram criando estratégias para isso, e algumas nessas estratégias viraram parte do que hoje a gente chama de matemática. E a criação dos números naturais foi uma dessas criações, né, para atender as necessidades da vida cotidiana, a contagem. Né? Vocês já devem ter ouvido falar da associação e da correspondência que os nossos antepassados faziam entre o gado que eles tinham, né, os animais que eles tinham, e pedras. E daí também veio o nome cálculo, né, que cálculo renal e cálculo diferencial integral tem a mesma origem etimológica, né, as pedras. E eles faziam essa associação, né, para registrar a quantidade de animais que eles tinham para o próprio sustento, para alimentação, para a proteção do frio. E dessa necessidade, né, de criar os animais e de cuidar para que todos eles estivessem ali, nenhum se perdesse, eles criaram, né, essa estratégia que é a contagem. Bom, a criação desses números arrastou-se por séculos, né? E ele está considerando os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, etc. E
o Caraça fala que o homem primitivo de 20 mil anos ou mais não tinha, não entendia, não concebia esses números da mesma forma que a gente os concebe hoje. A Tatiana Roque, ela associa a história dos números à história da escrita, porque muito antes de existir a escrita, pode ser que os seres humanos já praticavam já tinham práticas numéricas orais, da mesma forma que eles falavam, eles se comunicavam de alguma maneira, eles também, nessa comunicação, tinha algum recurso numérico, mas a gente não tem registro disso, porque não tinha gravador na época, não tinha o Teams na época para gravar as práticas orais numéricas daquela época, né? Então, a gente não sabe dizer quando que essas práticas numéricas começaram. E aí a Tatiana associa, então, a história dos números à história da escrita. A partir do momento que a escrita começou a ser usada para registrar a comunicação, ela também começou a registrar os números, né? E ali nasce também a história da matemática. E ela conta que isso aconteceu aproximadamente no 4º milênio antes de Cristo, na região da Mesopotâmia. E o Caraça, ele relata alguns estudos de culturas atuais que vivem isolados para nos ajudar a entender como os povos mais antigos poderiam ter criado os números naturais. E aí tem bem esse caráter da etnomatemática, né, que é um trabalho antropológico que é feito hoje em dia de estudar essas práticas, né, de numeramento, de formas geométricas, de localização do espaço, e aí você estudando esses grupos culturais que vivem hoje isolados, você pode ter uma noção de como os povos mais antigos criaram os números naturais. Ele lembra aqui que dígito, né, a palavra dígito significa dedo em latim, e a associação com os dedos das mãos era uma prática muito comum, por isso o nosso conjunto numérico é feito na base de 10, né, a gente fala isso hoje, porque a gente tem 10 dedos. Né? Então, era a maneira mais prática, mais rápida de associar, de fazer uma relação entre a seleção, o grupo de coisas que a gente queria contar com alguma referência para a gente, que era os dedos, né? E à medida que os problemas sociais vão ficando mais complexos, é colocada, então, a necessidade de criar outros números, né? Por exemplo, para medir, os números naturais não são suficientes, né? Então, para medir comprimentos ou áreas, né? E aí isso está associado, por exemplo, ao regime de propriedades. Então, a criação dos conjuntos numéricos foi sendo feita à medida que a vida social se tornava mais complexa e demandava mecanismos e estratégias mais elaborados para dar conta das coisas que são matematizáveis, que eram matematizáveis. Né? Então, a origem da matemática está completamente atrelada a necessidades sociais, da vida em sociedade. E quanto mais complexa a vida foi ficando, mais complexo foi ficando, mais elaborado foi ficando o arsenal matemático que se criava para dar conta desses problemas. Aí você vê, hoje em dia ainda é verdade, né? O quanto que a ciência se desenvolve como uma resposta a demandas de problemas sociais, né? A gente está vivendo um momento assim, né, com a pandemia, né? A ciência correndo atrás de vacinas, de controle, de cuidados para poder e de tratamento estatístico, né? A gente vê o tempo todo nos noticiários informações matemáticas para nos orientar, né, a respeito de como lidar com a pandemia. Então, a matemática vem
dessa necessidade social da vida em sociedade dos seres humanos. Tudo bem até aqui? Sim, essa ideia de... É nessa época que eles não sabiam direito, por exemplo, o professor falando de geometria. Houve um tempo, acho que 600 ou 500 antes de Cristo, uma coisa assim, que 2 elefantes, 2 formigas, não eram a mesma coisa, o mesmo 2. Eles diferenciavam 2 grandes do 2 pequeno. É nessa época aí? Eu não sei exatamente como que é essa ideia aí, não, Luciano. Eu não sei muitos detalhes, eu só ouvi isso, achei interessante, porque 2 é 2, mas não, 2 Dois é dois para grandes. gente, né? Pois é, Que aí tem a questão da abstração, né? exato. Foi essa palavra, abstração, ele usou essa palavra. 2 bois e 2, sei lá, 2 pulgas, não tinha diferença. Mas se você descobrir a referência dessa história aí, conta pra gente. É no início, É, Euclides. é onde? É no início, quando Euclides estava lançando, construindo o início da geometria. Ou até antes dele, eu acho. Não, era antes dele. Tem que olhar, mas é por essa época. Olha pra gente essa informação. O Elisaías colocou aqui no chat. Acho que essa associação de pedras e gados, no caso ovelhas, foi o que me mostraram para representar os números. Eu lembro que tinha como exemplo ah, desenhos com 3 pontos, com 3 riscos e com o número 3 atual. E falava que todas as representações da quantidade de 3 representam a mesma grandeza. Você falou que também já ouviu isso, que o Luciano está contando, não lembro aonde, vou pesquisar também. Beleza, então vocês contam para a gente, porque eu não estou sabendo direito o que é. Mais algum comentário, gente, até aqui? Bom, então, voltando aqui, o zero, né? Aqui eu estava falando, né, a partir do 1, 2, 3, 4, porque quando se a gente quer associar controlar a quantidade, uma quantidade de animais, ou de árvores, ou qualquer uma outra coisa, você começa a contar do 1, né? Eu quero saber quantos livros eu tenho, eu não começo a contar do 0, 1, 2, 3, eu conto 1, 2, 3, ou quantas canetas, ou quantas ovelhas, a gente sempre começa a contar do 1. Eu acho que é até por isso que quando os estudantes começam a usar a régua, eles começam a medir do 1, né? Porque a gente começa a contar do 1, mas a gente não começa a medir do 1, a gente começa a medir do 0. Quando a gente for falar dos números racionais, a gente volta nessa história. Mas, então, o 0 não estava nessa invenção aí dos povos pré-históricos. Eles não tiveram essa necessidade de inventar o 0, porque eles inventaram o que eles precisavam dos números naturais, 1, 2, 3, etc. E aí sempre tem essa pergunta, né, se 0 é um número natural ou não, né? O conjunto dos números naturais começa do 1 ou começa do 0? E o 0 foi inventado nos primeiros séculos depois de Cristo e foi uma consequência de necessidade de escrita. Precisava de criar um símbolo para representar o nada. E aí, nessa parte aqui, eu lembrei do artigo da Ana Rafaela Ferreira e da Maria Conceição Fonseca, que a gente discutiu semana passada, né? Do horror ao vazio, o 0, na cultura europeia. Então, o 0 é uma criação bem posterior à dos outros números naturais, ou dos números naturais, né? E aí, por isso, o Caraça adota a seguinte convenção. Ele vai chamar de números naturais 1, 2, a partir do 1, 1, 2, 3, 4, 5, etc. E de números inteiros, quando inclui o 0. Então, você vê aí que já é uma convenção diferente da que a gente adota ultimamente, né? Que os inteiros são
são os números inteiros, os positivos, os negativos, né, e os naturais, incluindo os negativos. E ele vai chamar esse conjunto de números relativos, e vai ser o último conjunto numérico que a gente vai discutir aqui, porque foram os últimos que apareceram, que foram criados historicamente, tá? Então, quando eu falar em números inteiros aqui, eu estou falando do conjunto 0, 1, 2, 3, etc. Quando eu falar de números naturais, eu estou falando a partir do 1, tá? Usando a mesma convenção que o Caraça usa. A gente usa o princípio, ou a lógica que a gente usa para a escrita dos números o valor, é o sistema posicional, em que em cada posição o dígito, o símbolo numérico tem um valor diferente. Na semana passada, eu cheguei a comentar sobre principalmente com as grandes navegações, os europeus foram se apropriando das técnicas, das estratégias que os outros povos criaram, né, para suas necessidades matemáticas, né? Então, o nosso sistema numérico é indo-arábico. Ele não foi criado na Europa, ele foi levado para a Europa a partir das grandes navegações, né? E esse sistema facilita muito a escrita e a realização de operações. Vocês já imaginaram como seria efetuar uma multiplicação usando a numeração romana? Né? Não é muito prático aquilo ali, né? E o sistema que a gente usa, né, o sistema posicional, ele facilita a escrita, porque a gente só precisa de 10 símbolos para escrever todos os números, e ele facilita a realização de operações, porque traz para a gente os algoritmos, né, de soma, multiplicação, que são muito mais práticos do que em outros sistemas. Então, por isso, como ele é um sistema bem funcional, ele prevaleceu, tá? O 0, então, ele tem a importância para indicar a ausência, né? Quando a gente escreve 205, por exemplo, o 0 significa que eu não tenho dezenas aqui, eu tenho 5 unidades e 2 centenas. Se eu não tivesse um símbolo para representar essa ausência de dezenas, eu poderia escrever o 205 assim, 2 espaço 5. Aí eu marquei aqui, tem um espaço entre o 2 e o 5. Mas isso aqui eu estou usando o computador, né? Quando na antiguidade as pessoas escreviam à mão, né? Usando algum instrumento. E aí essa distância entre o 2 e o 5 poderia ficar menor, maior, e aí o 205 poderia ser facilmente confundido com o 25. Então, o 0 foi criado por causa dessa necessidade da escrita. Então, eu tinha que indicar que, olha, não tenho dezena aqui. Então, eu ponho um círculo, uma bola e uma curva fechada nesse espaço para indicar que eu não tenho dezena, né? Então, vocês percebam aí a diferença entre a criação do 1, 2, 3, etc., e a criação do 0. A criação dos números naturais veio de uma necessidade da vida social, do cotidiano, enquanto a criação do 0 veio de uma necessidade da escrita, né, de registro desses números. Tá? Então, eles têm uma história separada aí. Talvez por isso que a gente que não existe um consenso se 0 é número natural ou não, né? E aí, mas também definir isso não vai fazer muita diferença. A gente pode definir uma hora que sim, outra hora que não, dependendo da necessidade que a gente tem, né? E aqui, então, a gente vai usar essa convenção que o Caraça está usando só para a gente seguir aqui a ideia dele, né? Bom, e aqui o Caraça também vai mostrando para a gente algumas... Tudo bem até aqui, gente?
Sim. Ele vai falando para a gente também de algumas estratégias, algumas ideias que são usadas na matemática, que foram incorporadas, né, a estratégias matemáticas. E aí a primeira delas é essa ideia de correspondência, que a contagem se realiza fazendo corresponder sucessivamente a cada objeto de uma coleção um número da sucessão natural. Eu tenho um conjunto, por exemplo, de 5 livros, eu contar significa fazer corresponder a cada livro um número. Então, um livro eu faço corresponder um 1, ao outro livro 2, ao outro livro 3 e até o último. Tá? Então, fazer corresponder, a ideia de correspondência é uma estratégia matemática. E ele fala que essa operação de fazer corresponder é uma das ideias fundamentais da matemática. É uma prática, e essa prática realizada repetidamente na sociedade leva ao que hoje a gente chama de abstração. Então, a gente vê aqui um primeiro momento em que a ideia matemática se descola do concreto que a originou. Se a gente pega um grupo, uma coleção de 5 livros e faz a correspondência, 1, 2, 3, 4, 5. Aí pego uma coleção de 5 canetas e faço corresponder a sucessão numérica, 1, 2, 3, 4, 5. Pego uma coleção com 5 ovelhas e faço corresponder a cada uma um número da sucessão natural. Então, eu começo a perceber que todas essas coleções têm algo em comum, que é esse número 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí é uma prática que é realizada repetidamente, e aí eu posso abstrair isso aí e dizer que, olha, existe uma coisa que chama 5. O 5 ele não está associado às ovelhas, aos livros, às canetas, às pedras, mas ele vira uma ideia, vira uma abstração. Tá? Então, e isso é uma coisa bem humana, né? De eu observo um fenômeno, observo o outro, e eu vejo coisas em comum, então eu abstraio aquilo ali e crio uma ideia, crio um conceito. Tá? Então, aqui a gente começa a ver a matemática sendo abstraída, né? Se deslocando do concreto. Né? Agora você imagina em toda essa história da matemática, né, que isso foi feito o tempo todo nesse processo de abstração, por isso é que ela se tornou algo que tem essa aparência de puramente abstrato, que não tem uma conexão com o mundo concreto, com a nossa realidade, porque são milhares de anos, né, passando por esse processo de abstração. Então, ela perdeu a natureza, a origem concreta dela. E hoje a gente, professor, vive lutando para mostrar para os alunos que a matemática se aplica no concreto, na vida concreta, na vida real. A modelagem matemática é muito isso, né? E aí é uma loucura isso, né? Porque a matemática nasceu no mundo concreto, passou pelo processo de abstração como ciência e ficou no mundo abstrato. Por que ela perdeu o passado, perdeu a história dela, né? Então, nessa disciplina aqui, eu faço esse chamado o tempo todo para a gente colar novamente a matemática na origem dela, no mundo concreto, sem fazer exercícios mirabolantes, né? Ela tem a sua origem no mundo concreto, e é ali que a gente tem que tratar a matemática, começar a tratar a matemática com nossas crianças. E aí, algo que a gente escuta falar muito, né, na nossa sociedade, né, que quando a gente faz corresponder os objetos aos números durante a contagem, a gente passa a pensar que os números estavam nos objetos, né? E aí, generalizando um pouquinho mais,
Às vezes a gente fala assim, a matemática está em tudo, a matemática está no supermercado, a matemática está no futebol, a matemática está... Será que ela está naquelas coisas mesmo? Eu coloquei aqui para me lembrar do exemplo dos dois dinossauros no lago. Até pensei que você ia falar disso, Luciano, mas é outra história. Uma vez eu li um artigo, um debate de dois filósofos da matemática sobre se a matemática é uma ciência criada ou se é uma ciência descoberta, se ela já existia, né, previamente à humanidade. Aí o filósofo que acreditava que a matemática era descoberta, ele falou assim, muito antes do ser humano estar sobre a Terra, né, se tinha um dinossauro num lago e chegasse um outro dinossauro, ali no lago nós teríamos dois dinossauros. Aí o oponente, né, o cara que estava debatendo com ele, o outro filósofo, que acredita que a matemática é criada, inventada, ele respondeu assim, mas nesse caso faltava um ser humano para dizer há dois dinossauros no lago. Né? Porque o dinossauro eles não contam, os dinossauros não vão falar assim, olha, eu estou sozinho, agora nós somos dois aqui no lago. O número dois, o conceito de dois, a ideia de dois, não é do dinossauro. Né? É o ser humano que olha para aquela cena e diz que tem dois dinossauros. Então, a matemática não está nas coisas, a matemática está no olhar do ser humano que está olhando para as coisas. A matemática quando a gente conta, mede, busca padrões, trabalha com formas, isso é uma ideia humana. Os animais não fazem matemática, quem faz matemática são os seres humanos. Professor. Bom, oi. É exatamente isso, essa ideia do 2 aí, da abstração, do princípio da correspondência. E além disso, na física tem a mesma coisa. Se não existissem seres humanos, iam existir átomos, prótons, quarks, entendeu? Mesma coisa. Tô escutando. A ciência é invenção humana, né? A física, a biologia, os conceitos são criações humanas. Você já estudou história da ciência, Luciano? Não, é que eu sou físico. Pronto. Aí já ouvi isso muito. Também vale para matemática. E a Igual matemática, às vezes, é mais difícil porque ela é pretensamente mais abstrata, né, que a física. E aí cria essa impressão, né, de que ela é descolada completamente. Né? E muito mais antiga, né? Sim, sim. Mas antigamente era tudo bem misturado, né? Astronomia com filosofia, matemática. Isso tudo essa organização é uma necessidade nossa, né? De tem muita coisa, então vamos organizar aqui em caixinhas para a gente saber se é biologia, se é química, se é física, se é matemática, porque senão a gente perde o controle. Beleza. Continuando aqui, então, o Caraça fala de um princípio, né, que esses procedimentos, né, que a matemática acaba assumindo, e um deles ele chama de princípio da extensão, que nós temos a tendência a generalizar e estender todas as aquisições do nosso pensamento. Então, a gente procura por padrões é mais ou menos isso. Eu olho isso, e eu estendo aquilo que eu estou observando para um conjunto mais geral, mais amplo. Então, seja qual for o caminho pelo qual essas aquisições se obtêm. A gente tem a tendência também de procurar o maior rendimento possível dessas generalizações, pela exploração metódica de todas as suas consequências. Isso aí é ele explicando o que é esse princípio da extensão.
Na prática, a gente vê que uma coisa funciona por um certo conjunto de coisas e eu quero ampliar o máximo possível aquilo ali. Então, esse é um princípio que é muito usado na matemática. Ele vai falar que são os argumentos dele para mostrar a construção dos campos numéricos, vai trazer esse princípio aqui para justificar. Bom, e aí, esse princípio da extensão, ele fala para falar sobre o primeiro contato com a noção de infinito. Bom, a gente... a sucessão dos números inteiros aqui, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, reticências, né? O que querem dizer esses 3 pontos? O que quer dizer as reticências no final da sequência? A gente já meio adota essa convenção, né? Na hora que eu coloco esses 3 pontos aqui, todos vocês já entendem que eu continuo da linha depois do 6 veio o 7, depois do 7 veio o 8, depois do 8 veio o 9, e assim indefinidamente. Aí vocês percebem que para as necessidades cotidianas, os seres humanos não precisavam de infinitos, né? Eles tinham um número finito de gado, um número finito de árvores, né, no domínio ali que eles estavam. Então, a necessidade de contar, ela demandava um conjunto finito de números inteiros, de números naturais, no caso, né? Mas com a criação desses primeiros números naturais, existe um mecanismo ali, né? Eu passo de um número para o seguinte, juntando uma unidade. Então, eu passo do 1 para o 2, juntando uma unidade. Eu passo do 2 para o 3, juntando uma unidade. E aí, é possível abstrair esse procedimento e aí eu tenho o primeiro contato com o infinito. Aí ele filosofa um pouquinho, né? Da realidade prática, tirei a ideia dos primeiros números e a da operação elementar de passagem de um ao seguinte. Então, tem a criação aí dos primeiros números e o procedimento, e essa operação de acrescentar uma unidade. Agora, vou tirar todas as consequências dessa ideia e dessa operação. O meu pensamento não vê barreira para a aplicação da operação alimentar. E daí vem o primeiro contato com o infinito. E o Caraça, aqui no livro, ele discute um monte essa ideia do infinito. Aí. Vou falar para vocês alguns títulos aqui. Bom, para isso ele vai falar da definição de conjunto, mas ele se pergunta, né, existem outros conjuntos infinitos, que não o 0, 1, 2, 3, etc., ele vai definir correspondência no infinito, que até então a gente estava com correspondência só no finito. Primeiras consequências do salto no desconhecido. Pode fazer-se uma anatomia do infinito? Então, ele vai filosofar aqui um pouquinho sobre a questão do infinito, porque é uma noção bem matemática, bastante abstrata. Existem infinitos de tamanhos diferentes, né? Se a gente olha para o infinito da reta numérica, ela é diferente do infinito que existe no intervalo 0,1, infinitos números no intervalo 0,1, que é diferente do infinito de planos, de pontos num plano, ou do infinito de pontos no nosso espaço, no universo. Então, existem infinitos diferentes. E aí o Caraça filosofa um pouquinho ali sobre isso, sobre essa ideia do infinito, e eu deixei para vocês o convite para vocês darem uma lidinha nessa parte que é bem, bem interessante, bem filosófica. Bom, e aí estão criados os números, né, com as necessidades do cotidiano, da vida prática, foram aparecendo também as necessidades de operar com esses números, né? de fazer coisas com esses números. E aqui o Caraça vai
classificar as operações no conjunto dos números inteiros em 3 graus, porque uma depende da outra, né? A de segundo grau depende da de primeiro grau, a de terceiro grau depende da de segundo grau. E as operações diretas, que são a adição, multiplicação e potenciação, e as operações inversas, que são a subtração, divisão, radiciação e logaritmação. Ele faz o tempo todo a conexão com as necessidades cotidianas, concretas, mas já tem um salto maior aqui de abstração, porque ele por exemplo, a adição, ele vai pegar esse princípio aqui de juntar uma unidade para definir a adição, mas ele vai dar esse salto aí para o infinito, né? Então, ele vai ampliar com o princípio da extensão a adição para quaisquer números. E aí ele vai observar padrões, né? Olha, por exemplo, se eu adicionar 2 com 7 e 7 com 2, é a mesma coisa, por causa da lógica que eu estou usando aqui, e aí ele vai, daí, tirar as propriedades das operações e por aí vai. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação bem resumida, né, de toda essa apresentação, definições que ele faz no livro. Bom, a primeira operação é a adição, que já está presente lá no princípio da extensão, né? A ideia de adicionar ou somar já está incluída na própria noção de número natural, essa ideia de juntar mais um, né? Eu passo de um número para o seguinte, juntando uma unidade, né? Então, se eu quiser somar um número A a um outro número B, eu começo do A e faço B passagens sucessivas pela operação elementar de juntar uma unidade. Então, por exemplo, para somar 3 com 2, eu começo do 3 e faço a operação elementar 2 vezes. De 3 eu passo para 4, de 4 eu passo para 5. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Então, a própria, essa operação elementar que vem junto com a criação dos números já traz essa ideia da adição. Então, a coisa vai acontecendo naturalmente, não é uma definição mágica, né? Ah, vou inventar aqui uma operação né, não é uma viagem filosófica, é uma operação que é criada, que é feita em cima das necessidades, em cima daquela criação ali, da lógica que foi sendo criada, né? Aí ele coloca os nomes, né? O A, o primeiro número é o adicionando, o B é o adicionador, mas ambas são chamadas de parcelas, e a soma de A com B é simbolizada por essa cruz aqui, né? A mais B. Então, aqui ele já está bem uma formalização aqui da operação da adição, mas lembrando que ela tem esse passado no concreto, né? E aí, pela própria definição da adição, a gente percebe, por exemplo, que ela é uma operação comutativa e vem todas as outras propriedades aí, né? E aí, em cima da adição, a gente define a operação da multiplicação. O símbolo para ela é o x, ou o ponto, AXB ou A ponto B. Ele não discute muito a origem desses símbolos aí, e define a multiplicação usando a adição, a soma, né? Então, a soma é o resultado, a adição é a operação, né? Então, a multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Então, A vezes B vai ser a soma de B parcelas iguais a A. Então, A mais A mais A vão ser B parcelas aí. Aí, no caso em que B é igual a 1, a gente assume, por definição, que A vezes 1 é igual a A, porque não tem uma soma envolvida, né? Eu não tenho uma soma com uma parcela. Então, a gente convenciona que A vezes 1 é igual a A. É como se A vezes 1 eu paro aqui e não faço a operação de adição. Aí os nomes, né? O A, que é a parcela que se repete,
é chamada multiplicando, B, que é o número de vezes que A aparece como parcela, é chamada multiplicador, mas os dois são chamados de fatores, e o resultado da multiplicação é chamado produto. Esse número A vezes B é o resultado, né, chamado produto, é o resultado da operação multiplicação. E a terceira operação direta é a potenciação. O símbolo é A elevado a M. E lembrando que aqui a gente está trabalhando com números inteiros ou naturais, né? Que zero é um caso à parte. E aí a gente define a potência a partir da multiplicação. Então, o A elevado ao expoente N é uma multiplicação com N fatores iguais a A. Então, e aí, mesma coisa, no caso em que N igual a 1, a gente define A elevado à potência 1 igual a A, porque não existe um produto envolvido, né, com um fator. Né? Para ter uma multiplicação, eu preciso ter 2 fatores, no mínimo. O fator que se repete é chamado base, o número de vezes que A figura como fator é chamado expoente, né? O N é o expoente, e o resultado, A elevado a N, é chamado potência. Então, ele dá essas definições e apresenta as propriedades de cada uma dessas operações. E aqui as propriedades são estabelecidas a partir da definição. Né? Por exemplo, A elevado a N vezes A elevado a N, eu vou multiplicar A por ele mesmo N vezes, depois eu vou multiplicar por ele mesmo M vezes aqui em seguida, e na hora que eu conto, 1, 2, 3, N mais 1, N mais 2, até N mais M, a gente obtém a propriedade que A elevado a N vezes A elevado a M é igual a A elevado a N mais M. Vocês estão aí? Tá tudo bem? Sim, Jussara. Ok. Bom, e aí, então, o resultado é a Tudo, professora. Beleza. E aí ele passa a definir as operações inversas. E as operações inversas, elas vêm de um mesmo problema colocado para cada uma dessas operações. Dado o resultado da operação e um dos dados, determinar o outro dado. Por exemplo, no caso da adição, dada a soma, ou seja, o resultado, e uma das parcelas, determinar a outra parcela. Que pode ser muito bem um problema, né? Uma primeira equação aqui, né, digamos, né, que pode vir de uma necessidade, de um problema cotidiano. Eu sei o resultado, mas eu não sei, não conheço uma das parcelas. Aí, aqui vem uma observação muito interessante. Uma operação envolve 2 números, né? Eu faço a adição de 2 números, eu faço a multiplicação de 2 números, eu faço a potência. Para fazer a potência, eu preciso de 2 números, a base e o expoente. Então, a operação inversa, quando eu tenho um dos dados e quero conhecer o outro, quero determinar o outro, poderia nos levar à necessidade de criar 2 operações inversas. Né? Por exemplo, A mais B. Né? Eu conheço o resultado A mais B e conheço A. Então, para descobrir quem é o B, eu teria que inventar uma inversa. Se fosse ao contrário, se eu conhecesse o resultado e o valor de B, eu teria que ter uma outra inversa para descobrir o valor de A. Então, é isso que ele fala aqui. Deveria haver 2 operações inversas conforme se pedisse o adicionando ou o adicionador. Mas, em virtude da propriedade comutativa da adição, os papéis das 2 parcelas podem trocar-se e as 2 inversas fundem-se numa só, que se chama subtração. Então, eu tenho a adição tem a propriedade comutativa. Então, eu posso trocar e tanto faz. A mesma pode servir para eu descobrir, a mesma operação inversa pode servir para as 2 parcelas da adição. Então, aí o símbolo para subtração é esse traço horizontal, A menos B,
e ela se define como uma operação pela qual se determina o número x que somado com b resulta em A. Então, se é o número x, x somado em b resulta em A, esse x é igual à subtração de b sendo subtraído de A, ou A menos B, né? Lembrando aqui que o nosso mundo até agora é o conjunto dos números inteiros no sentido do caráter, 0, 1, 2, 3, etc. Então, para essa operação A menos B ser possível, a gente precisa que A seja maior ou igual a B. Aqui, a gente ainda não conhece números negativos. Então, a operação adição eu consigo realizar com quaisquer números inteiros, mas a operação subtração eu não consigo resolver efetuar com quaisquer números inteiros. Daí eu tenho que ter essa condição aqui, o A maior ou igual a B. Bom, agora a inversa da multiplicação. O problema é o mesmo, né? Dado o produto ou o resultado, né, de uma multiplicação, e um dos fatores, o problema é determinar o outro fator, que eu não conheço. E, analogamente, né, porque a multiplicação também satisfaz a propriedade comutativa, eu preciso inventar apenas uma inversa, que a gente chama de divisão. O símbolo para divisão é A dois pontos B ou A traço B, A sobre B. Por enquanto, a gente vai entender esse símbolo aqui, A sobre B, como um símbolo, tá? A gente ainda não conhece fração, a gente ainda não conhece os números racionais, e, por enquanto, esse traço aqui, essa barra, ela significa para a gente o símbolo da divisão. É como se eu estivesse lendo aqui 2 pontos, tá? Mais à frente, quando a gente for tratar dos números racionais, a gente vai dar um novo sentido um outro sentido para essa barra horizontal. Bom, a definição, né, de divisão é a operação pela qual se determina um número x que multiplicado por b resulta A. Então, se multiplico x por b, encontro A, o x é definido como a divisão de A por B. Então, essa aqui que é a definição de divisão. Bom, essa definição exige que o B seja diferente de zero. Por quê? Se o B for igual a zero, B vezes x vai ser igual a zero para qualquer B. E aí no caso, se eu tiver um A diferente de zero, né, e o B igual a zero, então isso aqui nunca seria verdade, né? Zero vezes x é igual a um número diferente de zero. Então, por isso que então aqui a gente já tem mais uma abstração, né, colocada aqui por uma questão de operacionalização com os números e com a operação da divisão, né? Então, daí vem aquela história, né? A gente pode estar dividindo por algum número, esse número a gente tem que garantir que ele seja diferente de zero, pela própria definição da divisão aqui, pela operacionalização dessa operação. Bom, e aqui, como a gente está no conjunto dos inteiros, né, para que a operação divisão seja possível, o A deve ser um múltiplo de B. Caso contrário, a gente não vai existir um número x inteiro que satisfaça x vezes b igual a A. Por exemplo, 7 dividido por 3 é uma operação impossível no conjunto dos números inteiros, pois não existe um número inteiro cujo produto por 3 resulte em 7. Neste caso, existe um quarto número, um R menor que B, tal que A igual a B vezes X mais R. Esse R é chamado resto. Então, aqui nesse caso, 7 é igual a 2 vezes 3 mais 1, e o resto é igual, e o R, né, o resto é 1. Tá? Então, lembrando aqui que a gente não conhece ainda os números racionais, então a gente não consegue fazer qualquer divisão, da mesma forma que a gente não consegue fazer qualquer subtração. Por fim, as inversas da potenciação.
E o problema é o mesmo, né? Dada a potência, ou seja, o resultado, e um dos dados, ou a base ou o expoente, né? O problema é determinar o que está faltando. E aqui a gente vai ter que criar duas inversas, porque a potência não satisfaz a propriedade comutativa. Né? 5 elevado ao quadrado é 25 e 2 elevado à quinta potência é 32. Então, se eu quiser, se eu conhecer a base ou o expoente e quiser determinar o outro, eu vou ter que usar uma inversa diferente, porque eu não posso usar essa estratégia lá da adição e da multiplicação, de usar a comutativa, a propriedade comutativa, e inventar uma inversa só. Então, se eu tiver a potência e o expoente e precisar determinar a base, a operação inversa é a radiciação. Se eu tiver a potência e a base e precisar determinar o expoente, a operação inversa é a logaritmação. Tá? Então, essa sacada, esse detalhe aqui, eu acho muito ilustrativo, muito elucidativo para a gente, né? Porque muitas vezes a gente trabalha com logaritmo no ensino médio como se fosse uma coisa completamente desvinculada de potência, de operação inversa, do conjunto numérico, afinal de contas, né? Acho que até a gente define logaritmo como função e não como um número, muitas vezes. Enfim, então, porque a potenciação não é comutativa, a gente precisa inventar duas operações inversas para ela. E aí, vamos lá, né? A operação de radiciação, né? Que é raiz enésima de A, né? Ou raiz de índice N de A, e é a operação pela qual, dado o número A e o número N, se determina um novo número X, tal que x elevado a n é igual a A. Então, quando a gente conhece o expoente, a operação inversa da potenciação vai nos dar a base. Tá? Então, eu quero saber qual número elevado a n é igual a A, eu uso a operação inversa, raiz índice n. Essa operação só é possível quando A for uma potência de expoente n de outro número. Por exemplo, eu consigo calcular raiz quadrada, raiz índice 2, né, de 4, mas não consigo calcular raiz índice 2 de 5. E se a gente se a gente olha, né, tem os números que são quadrados, né, que são potências de 2, os números que são potências de 3, ou ao contrário, né, são cubos, né, que são um número elevado a 3, um número elevado ao quadrado, potências quartas, etc., a gente percebe que o mais comum é ser impossível realizar a radiciação. Né? Nesse nosso mundo restrito, né, que por enquanto só tem os números inteiros, a gente não consegue calcular qualquer raiz de qualquer número. Né? E a outra inversa é a operação de logaritmação. O símbolo, né, log de A na base B, logaritmo de A na base B, e é a operação pela qual, dado o número A e um número B maior que 1, se determina um novo número X, a notação desse jeito aí, tal que A é igual a B elevado a X. Então, se eu conheço a base, B, e o resultado da potenciação, A, para determinar o expoente, a operação que eu faço é a logaritmação. Bom, essa operação só é possível quando A for uma potência de base B, né? Então, por exemplo, é possível a gente calcular logaritmo de 49 na base 7, porque 7 elevado ao quadrado é 49. Então, o logaritmo de 49 na base 7 é 2. Mas não é possível realizar, por exemplo, o logaritmo de 20 na base 3, porque não existe um número natural n tal que 20 seja igual a 3 elevado a n. Então, o caso mais geral aqui também é o da impossibilidade de realizar a operação logaritmação, por causa do conjunto numérico que a gente está trabalhando. E o zero, que é uma questão à parte, né? Porque todas as operações que nós definimos,
elas podem dar algum problema quando um dos elementos ali é o zero. A gente já viu no caso da impossibilidade de fazer a divisão por zero, que é mais óbvia, né? A dividido por zero, né, pela própria definição, é impossível de ser realizado. E o zero ele pode provocar alguma perturbação nas operações, né? Por exemplo, A vezes zero. O que significa uma soma de zero parcelas? Né? A gente definiu A vezes B como uma soma de B parcelas. Mas e se o B for zero? O que significa uma soma de zero parcelas? Então, o zero, aí, nesse caso, não possibilita da gente usar a definição da multiplicação. Né? Então, a gente vai ter que inventar alguma coisa para A vezes zero. Da mesma forma, o que é a potência A elevado a zero? O que significa um produto de zero fatores? O produto sempre envolve mais de um fator. A gente teve que definir o que é A elevado a 1, e A elevado a zero é mais complicado ainda. Né? Então, no mundo prático, isso não existe. Então, dentro de uma necessidade matemática, do corpo de conhecimento matemático, que a gente vai criar esses resultados aí. E a gente vai usar para isso o princípio da extensão, né, de tentar generalizar o máximo possível as coisas que a gente cria, mas também a gente vai usar um outro princípio aí que, desculpa pelo tamanho da letra, viu, pessoal? Tá pequenininha aí. Ele vai usar um outro princípio que se chama o princípio da economia, que é o seguinte: não existe no mundo prático A elevado a zero. Não, pela definição de potenciação, a gente não consegue operar com zero ali no expoente, nem fazer o produto de A vezes zero. Então, a princípio, a gente poderia inventar quaisquer resultados para essas operações, para essa definição ali. Mas é conveniente que as novas definições saiam o menos possível dos moldes das antigas. A gente quer manter uma relação, uma coerência com o que já está estabelecido em termos de conjunto numérico, de operações e propriedades. De tal forma que a introdução do que a gente vai definir se faça com o menor dispêndio possível de energia mental, a definição e as suas consequências. E o princípio geral da economia de pensamento é esse aí: em quaisquer atos, sejam eles elementares no dia a dia ou em construções mais elaboradas, preferimos sempre o caminho mais simples, o mais curto. Então, é conveniente que as novas definições sejam dadas de modo que as propriedades formais que a gente já estabeleceu sejam ainda aplicáveis, sejam mantidas. Então, para definir o que é A vezes zero, a gente lembra que a multiplicação é comutativa e que zero vezes A é igual a zero, porque aqui eu vou ter uma soma de A parcelas todas iguais a zero. Então, eu consigo aplicar a definição para zero vezes A. Zero vezes A é igual a zero. E aí eu lembro que a multiplicação é comutativa, e aí eu defino que zero vezes A, ou melhor, A vezes zero, seja igual a zero vezes A. Então, o que eu não conheço, que é o A vezes zero, eu junto o que eu conheço como propriedade e defino A vezes zero igual a zero. Eu poderia inventar que A vezes zero é igual a 13, mas isso ia me causar um problema, que eu teria que dizer assim: olha, a multiplicação é comutativa, exceto para o zero, né? Então, isso vai me dar mais problema, né? Como é que ele fala aqui? Vai ter uma energia mental maior sendo gasta aqui, né? Então, eu vou ser econômica, eu vou definir de tal forma que eu não perturbe o que já está estabelecido. Então, A vezes zero eu decreto que é zero, por causa da comutativa e por causa de zero vezes A. E para definir a potência A elevado a zero, ele vai considerar essa propriedade aqui das potências.
que A elevado a N vezes A elevado a N é igual a A elevado a N mais N. Essa propriedade a gente estabelece empiricamente, né? Eu faço um produto com N fatores iguais a A, vezes um produto com N fatores iguais a A, conto o resultado depois, eu vou ter uma potência de A elevado a N mais N. E aí, então, a gente quer, pelo princípio da economia, que A elevado a zero também satisfaça essa propriedade. Ou seja, né, A elevado a zero vezes A elevado a N tem que ser igual a A elevado a zero mais N. Mas zero mais N, que é esse expoente aqui, é igual a N. Então, A elevado a zero vezes A elevado a N, eu quero que seja igual a A elevado a N, pelo princípio da economia. E se eu multiplico A elevado a N por um número e continuo com o mesmo número, A elevado a N, é porque essa potência que eu quero definir aqui, ela é igual a 1. Então, para eu gastar menor energia mental aqui, eu vou definir que A elevado a zero é igual a 1 para ela continuar mantendo as propriedades que eu já conhecia para as potências com expoentes diferentes de zero. Então, isso aí que é o princípio da economia, da extensão, o princípio da extensão junto com o princípio da economia. Né? Eu vou ampliar as operações, as minhas possibilidades de operações, mas de tal forma que eu economize energia, né? Que eu não tenha, não crie conflitos, contradições dentro do que já está estabelecido. Bom, era isso aí que eu tinha para contar para vocês hoje. Aqui estão as referências. Eu vou acrescentar aqui o livro do Antônio Miguel e colegas e vou deixar lá no Moodle, quando ele funcionar para mim, esses slides aqui. E aí, turma? O que vocês me dizem? Olá, vocês estão aí? O pessoal está pensativo, absorvendo os conhecimentos. Ou está dormindo. Oi, Luciano. Eu tenho mais uma curiosidade, assim, pensando nessas Licença, eu definições. pensei que foi o Luciano. Oi? Tá me escutando? Não. Tô. Ah, beleza. Pode falar, Cristiano. Ah, não, tranquilo. Mas mais uma curiosidade, assim. Em alguma dessas duas referências aí, tanto do Caraça quanto da Tatiana, chega a comentar alguma questão sobre um pouco de uma origem histórica desses símbolos que a gente utiliza, assim, sabe? Eu acho que a Tatiana, sim. O livro dela é bem mais histórico mesmo, né? O Caraça ele pega alguns conceitos, ele vai, deixa eu ver aqui. Ele procurando em Mário. Ele vai tratar dos números na primeira parte e funções na segunda parte e continuidade na terceira parte. Só isso. Então, ele não fala muito da simbologia, não. Já a Tatiana, ela vai pegar até os tabletes da pizzeria, imagens dessas coisas. E aí, eu imagino que ela vai trabalhar mais com essa questão. Sim, com certeza aqui. Ah, sim. Ela vai sistema usado para contar e vai associando. Porque tem as várias civilizações, né, que vão criando diferentes símbolos, né? Ela vai trabalhar com as origens dos símbolos. Sistema sexagesimal. Muito bacana. Eu nunca li o livro inteiro, não. Eu já li pedacinhos, né?
E ela começa com matemática na Mesopotâmia, no Egito Antigo, lendas sobre o início da matemática na Grécia, problemas, teoremas e demonstrações na geometria grega, revisitando a separação entre teoria e prática, antiguidade e Idade Média, a Revolução Científica e a nova geometria do século XVII, um rigor ou vários, a análise matemática nos séculos XVII e XVIII, o século XIX inventa a matemática pura, são os títulos dos capítulos. É um livro. Acabei de lembrar de mais um livro aqui, deixa eu passar para você. Aí ligado com a história. Infinitesimal, a teoria matemática que revolucionou o mundo, desculpa. Mas isso aqui os infinitésimos, mais para o cálculo, né? Essa parte da história relacionada com o cálculo e a briga com os jesuítas e os matemáticos, só para vocês verem a questão política aí, envolvida na matemática, né? Na construção da matemática. Vocês já fizeram história da matemática? Tem essa disciplina no curso. Acho que é Ainda não, falta, eu acho que deve pegar no próximo O semestre. número é no sexto. Uhum. É depois. Aí vocês vão discutir só essas questões. Jussara, Oi. duas coisas. Esse livro que você expôs hoje, eu gosto de imprimir para assimilar melhor. Você pretende abordar que parte dele? Capítulos tal, sei lá, todo? Tá. Eu vou. Primeiro que a minha fala é bem um resumo, tá? Não, mas ajuda bastante. Ele vai filosofando em cima dessas coisas todas, as propriedades e tal. Eu, na verdade, só vou trabalhar com a parte 1, sobre números, né? Que o capítulo 1 é o problema da contagem, que foi isso que a gente conversou hoje. Depois, o problema da medida, que aí origina o campo dos racionais. Aí depois tem a crítica do problema da medida e o campo real e os números relativos. Números relativos são os negativos, tá, gente? Que vem por último. Ou seja, eu só vou trabalhar com a primeira parte, e o livro tem 3 partes, e mesmo assim é um resumo, né? E aí fica só uma amostra aí para vocês lerem depois com mais cuidado o livro, para ver a filosofia e da coisa. É um livro que eu diria que é de filosofia da matemática, né? Ele tem uma abordagem formal matemática, mas com essas discussões, né, da origem dos problemas e de como que matematicamente a coisa foi sendo construída, né? Então, é um livro de matemática junto com filosofia da matemática. Tá. Então, parte 1 até a página 100. Parte 1. Parte 1, isso. Outra coisa. E isso vai ser pitadas ao longo do semestre, né? Porque só concluindo essa parte, assim, que aí nossas próximas atividades vão ser todas relacionadas com os números inteiros, ou números naturais, inteiros, segundo o caráter, né? A própria a oficina com calculadora só envolve números inteiros. Depois a gente vai ler um artigo sobre algoritmos com operações. Então, as próximas atividades com os números inteiros. Aí a gente depois vai para os racionais, etc. Oi, Luciano. Bom, outra coisa eu estou olhando no Moodle aqui para eu saber qual seria o meu tema no seminário. Parece que tem um grupo que escolheu o tema 3, outro grupo escolheu o tema 2 na turma TE. É isso mesmo? Aí a gente tem a opção de escolher 1 ou 4? Eu hoje não consegui entrar no Moodle,
na aula passada vocês começaram a conversar sobre quem ficaria com o tema 1, etc. E eu não consegui ler o que vocês definiram sobre isso. Jussara, Oi, Vanessa. o nosso grupo, a gente decidiu, né, como você tinha sugerido e tudo, seminário 1. A gente decidiu ficar com o seminário 1 mesmo. Tá, vocês Eu responderam lá até no- assisti. Não, acho que a gente não conseguiu, porque o Moodle tá muito lento, né, esses dias. A gente eu não conseguiu ter consegui hoje acesso. entrar. Pois é. Aí, mas a gente vai querer ficar com o seminário 1, porque até a gente assistiu a última aula e um colega se manifestou querendo, né? Mas a gente já tinha resolvido e decidido, então a gente vai querer ficar com um mesmo. Podemos fechar assim, Luciano e turma? Bem tranquilo. Agora, só sobrou o 4, então? Ou o seu grupo era do 2 ou do 3? Deixa eu ver O aqui. meu tá com 3, que a gente fechou também, lá no Moodle. Tô vendo aqui o Moodle. Vincenzo, né? Isso. Não, acho que o nosso é o 2, que tá aqui. O Jarbas. E ele é do meu Isso, grupo. Aham. Então o nosso é o 2. Eu fui negociando assim, o primeiro grupo que se formava, eu já pedi para ficar com um, o segundo grupo com o 2, para tentar adiantar o que já, né, para planejar o que vem primeiro. Assim que eu Não. conseguir entrar no Moodle, eu vou programando essa coisa lá no dia a dia, tá, gente? Hoje eu tentei e não consegui. E eu já deixei lá também a referência do artigo para o primeiro seminário, tá, Vanessa? Você viu lá? A gente viu. Tá, Uhum. beleza. Obrigada. Por causa dessa urgência aí, Sim, né? A gente tem que que já é resolver de primeiro 18, né? isso. Uhum. E aí os próximos eu vou colocando lá na programação, mas eu só preciso que o Moodle colabore. Sim. A gente já está sabendo, a gente já está providenciando. Beleza. Tá. Então depois você vai colocar referências pro 2. Isso. Eu já artigo. até tenho, mas eu não consigo colocar lá porque o Moodle não está funcionando. Amanhã eu vou tentar também o dia inteiro, tá, gente? Assim que eu conseguir, até o próximo final de semana, eu vou adiantando, vou colocando a programação de novembro até dezembro, eu acho que eu consigo colocar para vocês se organizarem, né? Ô, Jussara, a gente tem a noite toda na aula ou tem algum tempo assim do seminário, ou a gente tem disponível a noite toda? Durante a aula, claro. No dia do seminário? Isso, no caso agora, nosso seminário. A aula inteira para vocês, não a noite toda, né? Não, a aula que eu digo o horário da aula ali, né? O horário da aula. Vocês vão coordenar a aula, né? Vocês vão fazer uma apresentação, conduzir a discussão, dar a palavra e começar a fazer isso no próprio fórum, igual a gente faz discussão de artigo no fórum, sabe? Vocês vão colocar questões no fórum para os colegas, vocês vão responder, vocês vão ser os professores naquele tema. Tá ok. Vocês viram lá que eu coloquei as orientações para o seminário, num documento que se chama Avaliações? Tem lá. Está lá no Moodle. Aí sobra organização. Como eu não tenho nem ideia de qual o melhor, 2, 3 ou 4, agora, né? Então, eu posso ver com um grupo aqui, mas se alguém quiser trocar, não sei se. A gente não estudou nada ainda, né? Do tema. Então, eu quero o 2, você pode ficar com o 4? Não sei, assim. É uma possibilidade. Eu posso falar aqui com vocês agora, só para a gente. Não está escrito lá ainda, mas eu tenho aqui. É porque um já está trabalhando, mas os outros eu não sei, acho que não, né? Uhum. Aí, às vezes tem alguém que prefere. É bom, Luciano. Pois é, mas é bom quem já está com o grupo organizado já ir assumindo para não perder tempo, eu acho. Levantar O material arquivo está abrindo. Sim, mas, por exemplo, digamos que as pessoas que ainda não fizeram grupo, elas vão ser obrigadas a ficar com 4.
Mas se elas tiverem interesse em fazer agora, antes das férias, entendeu? Do recesso, aí e pedir para trocar, aí eu não sei que eu não tô, a gente não conversou entre nós no grupo ainda não. É só a minha O opinião, entendeu? problema, Lu, as pessoas não falam, não conversam, aí eu fico aflita com isso. É um custo. É, É por isso que eu pedi para você aqui, a gente olha, fazer o seminário e as oficinas no mesmo grupo, que aí fica mais fácil. mais prático, é. O seminário 2 é sobre os números racionais, vai ser no dia 16 de dezembro. Uhum. Que é o nosso último encontro antes do recesso. Então, o artigo, o título do artigo é bem legal. As diferentes personalidades do número racional trabalhadas através da resolução de problemas. Você compartilhar a tela aí, a gente tira o print aqui e já acha o artigo. Eu já copio O link dele, isso, melhor ainda. coloco aqui no chat. E aí, se a gente ficar com o 2, a gente já tem um artigo. Isso. Deixa eu ver aqui, chat. As autoras são Lourdes Onucic e Norma Alevato. O terceiro seminário, que é só em janeiro, é sobre números reais. O ensino de números irracionais na educação básica e na licenciatura em matemática. Um círculo vicioso está em curso? E o quarto seminário, eu não lembro se eu cheguei a falar lá no fórum que a gente está discutindo os temas, sobre o tema de todos os seminários. Falei lá, escrevi? Não sabia. Eu acho que no fórum de separação dos grupos, eu acho que tinha o tema e a data de cada um. Tá bom. É porque talvez eu mude o tema do último. Eu estava tendo umas ideias aqui. É porque, assim, à medida que a coisa vai acontecendo, que a disciplina vai acontecendo, de acordo com o perfil da turma, você começa a ver, acho que seria melhor fazer isso e tal. Mas aí eu vou deixar lá tudo por escrito. Tudo bem? E você tem contato com os colegas? Porque são sempre vocês aqui no encontro síncrono e a turma tem 19. Tem um grupo de WhatsApp da turma. O que você acha de postar esse arquivo, esse PDF do artigo do segundo? A referência. Não, já A baixei o PDF. referência, por favor. Não dá o arquivo pronto, não. Para a pessoa entrar na revista, ter contato com as publicações, tá? Manda só a referência. Ah, tá. Peraí. Entendeu? Isso aí é a minha estratégia de professora que quer que vocês tenham contato com as publicações. Eu vou... Aí você só fala lá no grupo, por favor, que esse, então, é o artigo para o segundo seminário e que assim que eu tiver acesso ao Moodle, eu vou colocar essas informações lá. Você faz isso, Luciano, por favor? Acabei de colocar. Beleza, obrigada. Não coloquei o PDF, coloquei só o link, não, a referência. Uhum.
E sobre o assunto de hoje, vocês querem fazer algum comentário? É bem legal, assim. Um monte de coisa que a gente já assumiu como fato, você vê que tem toda uma lógica, né? Todo número elevado a zero é igual a 1. Por quê? Ah, por causa disso. E vai, né? Vários outros. Jussara, posso comentar rapidinho? Não, achei bem interessante isso mesmo que o Luciano falou sobre o zero, porque eu fiquei pensando naquilo que a gente estava. Você até você comentou no começo da aula, sobre aquele artigo, né, que a gente leu anteriormente, sobre a questão do zero. E eu fiquei pensando quantos problemas que o zero trouxe, assim, né, no sentido. Porque no primeiro artigo que a gente leu, né, estava falando muito ali sobre uma questão cultural até, mas quando a gente pensa ali naquela organização de operações também, ele dá um nó na cabeça, né? Por uma coisa que estava sistematizada, né, organizada, e ter algumas definições ali podem ser um pouco problemáticas, assim, né, exigem um novo pensar, assim, a respeito. Então, fiquei pensando sobre essa questão do zero mesmo, que vem passando, e uma questão do conceito do infinito, né, que também acho que ele vem muito carregado ali de uma questão cultural também que traz também, né? E pensando ali de onde é, no momento histórico ele surge e essas implicações que ele deve ter trazido ali para a filosofia e costumes assim da época. E aí quando a gente se depara com as dificuldades que os estudantes têm, né, com o zero, com o infinito e com essas convenções, né, eu acho que a gente deve lembrar dessa dificuldade histórica, né, que aconteceu, e que não é algo tão óbvio, né, que é uma convenção, é um acordo que foi feito e a gente está introduzindo para as crianças esses acordos, mostrando para eles. Então, de repente, para eles não é alguma coisa muito natural. E a gente tem que entender essa situação para buscar estratégias para tornar essas informações acessíveis, né? E não, porque para a gente isso é muito óbvio, né? A gente já está acostumada com essas convenções. E os estudantes não, as crianças que estão começando a estudar matemática não estão acostumadas com isso. Então, a gente, como professor, deve buscar estratégias para tornar isso acessível e, ao mesmo tempo, compreender as dificuldades que aparecem, né? O próximo artigo que a gente vai discutir na semana passada tem a ver com isso, com os algoritmos, né? Com os diferentes algoritmos que as pessoas acabam criando para fazer operações no dia a dia e que nem sempre são aceitos na escola, né? Então, a gente vai ter agora uma versão mais do ensino dos números naturais, né? Porque aqui foi uma visão mais filosófica, mais matemática, né? Do conjunto dos números naturais, e aí na semana que vem a gente vai ter essa discussão mais voltada para o ensino desse assunto. Se o Moodle me deixar trabalhar. Ok? Por hoje? Ô, professora, agora que a gente Oi, já Marcos. está mais pro final da aula, semana que vem, você poderia falar, por exemplo, como que. Eu não sei se é uma questão que é trabalhada, essa questão de um infinito ser maior que outro. Como é que a gente trabalharia isso com os meninos ensinando esses conceitos de conjuntos? Porque eu acho que, até para mim, eu pelo menos não vi isso na minha educação básica. E quando eu vi na faculdade, por mais que o professor demonstrava para mim, até hoje eu não entendo bem como que o conjunto dos números naturais pode ser maior que o dos inteiros, porque para mim chega a ser o dobro do outro quando a gente for pensar, olhar assim, que a reta dos números inteiros segue exatamente para o mesmo lado que a dos naturais e ainda para o lado oposto. Olha, esses livros que eu estou sugerir aqui hoje, eu acho que você tem um bom ponto de partida, viu, Marcos? Para filosofar um bocadinho sobre isso. Porque são ideias que são meio contrassenso para a gente, né? Não é uma coisa que a gente vê no mundo concreto acontecendo. Então,
é uma filosofia junto com a matemática, não é uma coisa assim muito óbvia, não. Depois coloca os nomes dos livros do Moodle para a gente, fazendo favor, porque eu não lembro para depois pesquisar. Esses slides que eu usei na minha apresentação, tem as referências lá no final. Eu vou deixar os slides no Moodle, tá? Que aí você tem a apresentação e as referências. Tranquilo. Beleza? Ok, pessoal. Eu vou parar aqui a gravação. Então, boa noite para vocês.